uma história de um menininho, né, que chegou para você. Ah, rapaz, isso foi uma coisa encantadora. Meu Deus, esse é o meu salário. Um menino, João Vitor, o nome dele, 4 aninhos. Aí a mãe dele gravou um vídeo, ele na frente da televisão, ele vendo o programa, né? Certo. Aí foi, depois de uma derrota do esporte, a avó sabia, a mãe sabia que eu ia sacudir o leãozinho fora. Aí ficou filmando ele. Na hora que eu peguei o leãozinho para sacudir fora, ele ficou, tio Val, popote não, tio Val, popote não. Mas rapaz, ela mandou esse vídeo para nós. Mas eu me emocionei. Foi muito importante aquilo. Agora, como é que surgiu esse nome Implacável? Em 92 eu era repórter e foi quando Roberto Queiroz me transformou em comentarista. Do nada. Coisa de Deus mesmo. Sim. Aconteceu um fato com um colega que trabalhava lá na equipe à época. E aí precisou de um comentarista. E Roberto vislumbrou que eu, né, tinha uma característica. E aí pronto, disse, Deval, vamos fazendo. Te dedica, te aplica, estuda. Porque eu acho que tu vai dar certo. E aí foi, poxa, o Roberto teve uma visão, né? E me deu essa oportunidade. E eu passei a trabalhar ao lado do Roberto. Roberto ainda hoje é um ícone, imagina há 15, 20 anos atrás, né? Então eu ao lado do Roberto não tinha, só se eu fosse muito incompetente para não dar certo. E aí os mais experientes chegaram para mim e disseram, não alivia não alisa não, critica. Elogio não dá audiência não, Aderval. Perdeu. Pode ser quem for, velho, mete o pau. Aí eu fui por esse caminho, né? E daqui a pouco tinha que criar um slogan, né? Todos nós de futebol temos uma história de slogan, né? Luiz Cavalcante, comentarista da Palavra Balizada, Ralf de Carvalho, Bola de Ouro, que diz todas as verdades, Zé Santana, o número 1 do Nordeste, e Aderval Barros. E aí, rapaz, surgiram vários nomes. E Léo Medrado, meu querido Léo Medrado, foi quem sugeriu o Implacável. De imediato, todo mundo na equipe, poxa, implacável, implacável. Surgiu uma dúvida de implacável e implacável. Aí José Mário, aos 30. Claro, foi um professor. Querido foi nosso diretor também. Isso, é verdade. Há tempos atrás. Foi, querido Zé. Aí Zé disse, gente, implacável é quem não emplaca. Emplaca, placa de carro, placa de casa. Implacável não, é contundente, é forte. Aí pronto. Aí, rapaz, hoje, Beta, eu sou muito mais conhecido como Implacável do que como Aderval Barros. É mesmo. Agora, o Implacável, quando sai, deixa de ser implacável, que mete o pau em tudo quanto é jogador, técnico e tal, vai pra casa, gosta de fazer o quê? Gosta de ver televisão, gosta de tomar uma cervejinha, gosta de fazer o quê? Eu sou uma moça. É impressionante. Quer dizer que ele é implacável só no futebol. Nada. Eu tenho um amigo que diz que eu sou um personagem, né, da comunicação. Mas também não é assim não. Eu sou diferente por quê? Porque eu sou uma pessoa muito tranquila, muito pacata, né? E no rádio o implacável não é. Eu sou absolutamente calmo. Se explodiu a bomba aqui, explodiu. Se não me atingir, eu fico aqui quieto. Eu não quero nem saber. Eu não vou com a multidão, não. Eu sou bem tranquilo. Eu sou muito família. Eu gosto de estar em casa. Não gosto de... Você é casado? Eu sou casado, eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho tem 32 anos. Já tem netos? Ainda não, eles estão me devendo, né? Eu não vou dizer que desta água eu não beberei jamais, não. Mas eu digo hoje... Assim, já faz 10 anos que foi candidato? Já, eu fui candidato em 2006. Eu lembro tanto quando você foi candidato. Então, eu acho que eu estou imunizado hoje. Eu estou imunizado. Mas eu sou um ser político, nós somos. E eu continuo achando que nós temos que resolver esse problema político do Brasil. E só vai se resolver com pessoas novas, né? O eleitor brasileiro, a população brasileira tem que ter essa consciência. A gente tem que mudar as pessoas. Mas eu lembro tanto de você fazendo aquela campanha de Roberto Magalhães contra João Paulo. Pois é. Vista o paletó, tira o paletó, bote o paletó. Bota gelo no uísque, não bota gelo. E acabou João Paulo sendo prefeito. Foi. E hoje a gente não tem mais nem isso, porque no minuto a gente sabe quem ganha, né? Muito rápido. Acabou, né? A graça, né? Em casa.
Em casa a gente vê o resultado. Não precisa mais nem ir pro TRE. Antigamente não, as pessoas ficavam ligadas no rádio. Foi um momento extraordinário para o rádio, né? Para o rádio e também para assim, o município também. Acho que mais nunca a gente vai ter uma disputa daquela tão acirrada. Eu fiquei conhecido fora do futebol por causa daquela eleição. Foi, fora do futebol, eu acho que foi muito ali. Foi realmente. Foi um negócio arretado aquilo. Foi do nada também aquilo, viu? Do nada, ninguém combinou nada. Eu e o Geraldo Freire, nós não combinamos nada. Nós fizemos daquele jeito, porque ele apresentava o programa e aí mudava a tela. Pois é, novos números. E eu, à época, estava no TRE. É verdade. Olha, eu vendo você narrar aquilo ali, todo mundo ficava embevecido com você narrando aquilo ali, parecia um jogo de futebol. Pronto, eu dei o ritmo de futebol, foi uma loucura. Né? Agora, e me diga uma coisa, como é que você está aqui na Rádio Folha, na casa, sucesso total de audiência? Rapaz, oh meu Deus, você não sabe o quanto estou grato aqui a essa turma, né? Doutor Eduardo, um abraço, obrigado, a toda a direção da Folha. Eu estava meio que esquecido do rádio, porque esse negócio da televisão me pegou, né? E eu deixei o rádio, eu estava 8 meses fora. A última rádio que eu tinha trabalhado foi a Rádio Transamérica. E aí eu digo, não, eu só vou voltar para o rádio se for numa condição diferenciada. Para ficar fazendo a mesmice que todo mundo faz, eu não vou fazer. Eu já trouxemos para esse projeto da rádio muita interatividade com o WhatsApp, com o Facebook, com o Twitter. Eu vejo Instagram. você de vez em quando no Periscope entrando também, ao vivo. A gente está usando tudo isso porque essa é a nossa realidade. A nossa realidade. A gente tem que trazer a interatividade para dentro do nosso negócio. E já eu acho que a gente. Olha, coisa boa, novidade aí. Já, Adeval, entra no mundo digital também. Vem, quem sabe, um blog aí, um site, alguma coisa. Vou fazer. E vou fazer no nível do seu. Oh, meu Deus fazer, do céu. É por isso que eu estou demorando a fazer, porque o seu, eu sou fãzão, eu acompanho. Acho o trabalho que você faz com sua equipe extraordinário. E eu quero fazer nesse nível. Eu acho que o futebol precisa de um produto na internet nesse nível, compreendeu? Num nível bem atuante, bem participativo, né? O tempo todo falando, mostrando. Porque clube, o que não falta é notícia. Informação tem toda hora, né? E fora futebol, você também pode ir aqui e acolá falar alguma coisa de esporte que você também tem. De outros esportes, né? Fora futebol, né? Você pode também, né, botar sua equipe para atuar em outras áreas aí. A gente sabe que é menos, mas tem. Agora, Adeval Barros torce por quem? Ou a gente não pode saber? Não, mas não é que não possa saber, é que eu não torço. Beta, eu torci até os 20 anos de idade. Então até os 20 era por quem? Tu quer que eu lembre o que eu fazia com 20 anos de idade? Mas já a pessoa esqueceu mesmo, né? Não foi outro dia, foi ontem, 20 anos, tem 25. Já passaram-se 37 anos. Adeval, adorei ter você aqui. Quero trazer mais vezes. A gente vai conversar mais, outras horas, e quando você lançar seu blog, o seu site, você vai vir aqui de novo para falar sobre ele. Sim, e vai ter uma festa de lançamento e o seu blog vai estar lá cobrindo o meu blog. Se Deus quiser. Gente, adorei. Pensa numa pessoa que é legal, viu? Obrigado. Beijo bem grande. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau. Valeu.